E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, como é que estão as coisas? E aí, tudo em paz? Tudo nessa maravilha, nesse corre-corre? Como é que está o ano de 2023 aí? Como é que está o ano de 2024? Tudo em paz, tudo tranquilo, né? Vamos indo, nós estamos caminhando pela graça de Deus, né? Sempre, né? Agradecendo sempre a Deus aqui por mais uma vez estar aqui, mais uma vez com vídeo no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado também pela sua presença aí, muito obrigado, agradeço sempre, né? Agradeço você que está aí assistindo esse vídeo, dando essa curtida, muito obrigado, ó, curte o vídeo aí, você que não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, aqui no meu Instagram, @Paulo Dharma 1970. Curte o vídeo, se inscreve aí no canal, beleza? Se inscreve, curte o vídeo, comenta. Você é sempre bem-vindo aqui, beleza? Muito obrigado mesmo. Se você quiser também ajudar o canal, ó, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Se você quiser ajudar com qualquer quantia, é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo, tá? É o mesmo número do meu CPF, tá? Mesmo número, 988-290-76791 é o Pix do canal, o mesmo número do meu CPF, tranquilo? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal. Já já a gente volta aqui com um livro, no mínimo, de uma pessoa, no mínimo, polêmica, beleza? Ao longo do século XX, que é o nosso caríssimo Sigmund Freud. Essa figura aqui, esse livro do Peter Guy, esse best-seller aqui, essa best-seller é uma boa força de expressão, né? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente volta já já depois de tomar aquela aguinha, beleza? Valeu, tchau, tchau. Para se preparar para tomar uma, né, para poder, né, garganta. Valeu, até já já. Isso aí, né? Beleza? Tranquilo? Este livro aqui do Freud, do Peter Guy, né? Sobre o Freud, Sigmund Freud. Assim, é um problema meu, né? Eu tô há pelo menos mais de 20 anos para ler. Eu sei dessa biografia aqui desde os anos 90, quer dizer, eu chegava em bibliotecas e encontrava a biografia do Freud, mas o Freud nunca era assunto assim muito dos meus interesses, não. Eu tentei até ler o Interpretação dos Sonhos à época, mas não achei um livro que valesse a pena, entendeu? Valesse a pena. E eu acabei protelando, mas surgiu dessa vez, né? Eu li esse livro em duas partes, né? Eu li porque eu peguei ele de biblioteca, peguei ele umas 200 páginas de cara. E depois passou um tempo, tal, eu não estava conseguindo encontrar o livro, talvez porque ele tivesse sido emprestado, aí voltei, aí encontrei ele novamente, aí um tour de force, né? Li as 600, praticamente 600 páginas dele em 3, 4 dias, assim, para não haver mais dúvida, não acontecer, né? Não, vamos ler e acabar com essa história, né? Porque o meu esquema era o Jung. Agora vamos ler o Freud, vamos provar, né? Vamos ver de qual é a dele, né? Porque o Freud sempre foi aquele autor polêmico, o inventor da psicanálise, sempre um criador absurdamente polêmico. Sim, eu nem sei dizer para você se ele é relevante diante de tantas coisas que foram feitas ao largo, né? Depois que ele começou com a psicanálise em 1900, com a interpretação dos sonhos. Aí minha dúvida é se exatamente ele ainda era relevante. Eu fiz 2 vídeos aqui, né, no canal. Tem o Moisés e o monoteísmo, e tem o Totem e o Tabu, e tem também as correspondências dele com o Jung, né? Tem também justamente o trabalho de correspondência também do Jung, vocês podem procurar no canal que eu tenho aí, que eu fiz. Quer dizer, o Totem e o Tabu, a época que eu li, eu fiquei assombrado, né, com o que eu li, né, e o Moisés e o monoteísmo também, assim, até a cara de pau, né, mas como o nosso caríssimo Olavo de Carvalho sempre dizia, que nós temos que ler e concordar, basicamente concordar com que, a não ser que você tenha um senso, você conheça a psicanálise, a torta e a direito, ou você conheça da psicologia em si, você vai lendo, concordando, depois você vai formar sua massa crítica e o seu senso crítico, né? Então foi exatamente isso que eu fiz com esse livro do Peter Guy, da Companhia das Letras, Uma Vida para Nosso Tempo. Esse livro é de 1990,
e ele tem a tradução da Denise Botman. Ele é uma edição de 1990, exatamente dentro desse processo, né? Ele é de 88, o livro originalmente, tá? Ele é dos anos 80. Eu não sei se por um acaso escreveram outras biografias melhor do que essa. Essa é realmente, assim, até onde eu sei, a melhor biografia sobre Freud, completa. Ela vai dar um rasante desde o nascimento, vai falar dos históricos, dos livros, da história do Freud, tintim por tintim. Você tem essa biografia aqui, mais curtinha, para quem não gosta de ler livros grossos, é um resuminho do Freud, né, que é o Edson Souza e o Paulo Endo. Esse pequeno resuminho do Freud da LPM Pocket, né, da enciclopédia. Então esse livrinho aqui é bem mais curto para quem não quer enfrentar esse universo indefassável, indefensável, né? Um universo, sim, freudiano de todo. O Peter Guy vai falar de rigorosamente praticamente tudo. Embora o Freud, a princípio, fosse contra a ideia de biografias, ele mesmo escreveu uma espécie de biografia em 1925, né? Vai falar um pouco sobre ele, mas assim, bem ao largo. Então o Peter Guy vai exatamente pegar tudo que o Freud escreveu, todo o material, né, ele vai se debruçar sobre, vai fazer uma análise crítica, né, vai falar das grandes bobagens, né, das grandes besteiras que o Freud colocou, né, a partir de 1895 e depois de 1900, quando ele vai publicar o Interpretação dos Sonhos. Então ele vai dar uma geral que é a melhor. Você que é estudante de psicologia, você que é um indivíduo que está interessado em ler Freud, né, vai ler Freud, vai pegar o material do Freud para estudo. Esse aqui é uma porta de entrada, assim, fenomenal. Que o próprio, assim, a ideia que eu tinha do Peter Guy era que ele talvez fosse fazer uma biografia chapa branca, que ele não fosse ter coragem de criticar o Freud, né? Não fosse ter coragem de falar mal do Freud, das grandes bobagens, né, que o Freud perpetrou aí ao longo do tempo, né? Entre 1895 e 1900 até 1979, quando ele faleceu. Já começa aqui, ele vai exatamente, né, no prefácio, né, ele vai falar exatamente sobre esse ponto. Ele vai dar um destaque. Em abril de 1885, numa carta muito citada, Sigmund Freud anunciou à sua noiva que havia quase completado um empreendimento que algumas pessoas ainda não nascidas, mas destinadas ao infortúnio, vão sentir seriamente. Ele estava se referindo aos seus biógrafos. Destruí todas as minhas anotações dos últimos 14 anos, além de cartas, enxertos científicos e manuscritos de minhas obras. Ele vai fazer isso também muito fácil. Muito depois ele ainda vai estar destruindo correspondência. Não vai ter uma briga, né? Ele vai ter uma briga com a colaboradora que conseguiu arrumar umas cartas, né, de uma outra pessoa que o Freud tinha mandado para outra pessoa. E ele vai querer desesperadamente essas correspondências, né? As dele ele quase destruiu quase tudo. Ele ainda se salvou muita coisa. Tanto que depois teve aqueles livros que eu até postei aqui das correspondências do Freud com o Jung. Quer dizer, ele tinha um verdadeiro pesadelo com essa história de a posteridade, o que a posteridade ia dizer dele. E como ele escrevia muitas correspondências, isso viria trazer problemas para ele no futuro com relação à própria pessoa. Contudo, que destruí todas as minhas anotações dos últimos 14 anos, além de cartas e enxertos científicos, etc. Contudo, o que rabiscara amontoando-se sobre o nariz, escreveu ele, destacava-se dos montes de papéis. Foi impiedoso com os que escreveriam sua vida. Que os biógrafos penem e labutem, não vamos facilitar demais para eles. Já estava antevendo o quanto se equivocariam a seu respeito. Ao pesquisar e escrever este livro, muitas vezes visualizei a cena. Freud, a esfinge, libertando-se de montanhas de papéis que teriam auxiliado incalculavelmente o biógrafo. Em anos posteriores, Freud repetir mais uma vez, como falei, esse gesto destrutivo. E na primavera de 38, ao se preparar para deixar a Áustria e seguir para a Inglaterra, desfez-se de materiais que uma vigilante Ana Freud, instigada pela princesa Marie Bonaparte, resgatou do cesto de lixo. Entendeu? Mas ele quis comprar ainda, ele quis pegar umas cartas que estavam com outra pessoa ainda.
poder destruir, entendeu? Aqui, ó, começa assim, né? Sigmund Freud, o grande decifrador de enigmas humanos, cresceu entre charadas e confusões suficientes para despertar o interesse de um psicanalista. Ele nasceu em 6 de maio de 1856, na pequena vila morávia de Freiberg, filho de Jacob Freud, um comerciante de lãs pobre, e sua mulher Amália. Os nomes que seu pai registrou para ele na Bíblia da família, Sigismund Shlomo, não sobreviveram à adolescência de Freud. Ele nunca usou Shlomo, nome do avô paterno, e depois de experimentar Sigmund nos últimos anos de escola, adotou algum tempo após seu ingresso na Universidade de Viena em 1873. A Bíblia dos Freud também registra que Sigismund engrossou no pacto judaico. Isso é muito importante, né? Em suma, foi circuncidado uma semana após seu nascimento, em 13 de maio de 1856. Isso é certo. A maioria das outras informações são muito menos seguras. Freud achava que tinha razões para crer que a família de seu pai havia vivido por muito tempo no Reno, em Colônia, fugido para o leste em virtude de uma perseguição aos judeus no século XIV e XV, e no decorrer do século XIX tornaram a migrar da Lituânia através de Galícia até a Áustria Germânica. Aqui Freud se baseava numa tradição familiar. Um dia o secretário da comunidade judaica em Colônia encontrou casualmente seu pai e descreveu com detalhes a ascendência dos Freud, remontando até suas raízes no século XIV em Colônia. As indicações sobre os antepassados de Freud podem ser plausíveis, mas são escassas. Entendeu? Inclusive o Freud vai ter uma briga muito gigante com essa ideia do judaísmo, né, familiar. Ele vai ser ele vai ser um judeu não praticante, um judeu ateu, né, desde sempre até morrer. Não vai ter, assim, dentro de casa, como ele disse em algumas cartas, ele nunca foi muito estimulado com essa história do judaísmo. Para ele, isso nunca teve muita importância, entendeu? Ele vai ser um judeu só judeu de nome, mas nada com relação ao judaísmo. Ele, inclusive, isso vai ser, né, vai ser algo que ele vai levar para a vida dele toda, e inclusive vai escrever, né, eu vou falar sobre isso, Moisés e o Monoteísmo, um dos últimos livros dele, exatamente para, entre aspas, atacar o judaísmo, né, ancestral, pode-se dizer assim. Deixa eu pegar mais uma outra passagem aqui. Deixa eu ver aqui. Vai contar sobre a infância dele, vai contar sobre a babá, né? Vai falar sobre a babá, que ele era extremamente apaixonado também pela mãe, né? A Marta, ele vai ser extremamente apaixonado pela mãe. Isso vai ter raízes, né, futuras. Isso vai montar sua estrutura mental, né, futura estrutura mental, o que foi o Freud, né, com essa paixão que ele teve pela babá logo de cara. O babá que depois foi mandado embora, e não se sabe bem porquê, não se tem explicação, mas ela foi mandada embora. Ele vai falar também sobre essa paixão. Isso ele vai falar, inclusive, na interpretação dos sonhos, sobre a paixão da mãe, né? E os primórdios, né? Como a ciência. O que faz o Freud, assim, que eu notei no livro, esse algo dele de século XIX, né? Positivista, a ciência, que vai ser algo que ele vai carregar até morrer. Quer dizer, o ateísmo vai ser algo gritante nele, ele não vai ter nada do judaísmo familiar, isso para ele não vai ter o menor sentido. Ele vai se formar, né, vai se tornar um médico, vai adentrar a medicina logo cedo, vai estudar para isso, entendeu? Vai ser médico. E a psicanálise, né, a ciência, entre aspas, a psicanálise, ele vai ter contatos com cientistas, com médicos. Esses médicos vão levá-lo, né, vão ajudá-lo a iniciar esses processos bem cedo, nessas visualizações, esse universo, né, da medicina, da mente, do mental, do interior dos seres humanos. Ele ainda vai mexer com biologia também. Ele vai ter extratos biológicos. Ele vai ter a paixão dele, né, que é o Charles Darwin. O Charles Darwin com a teoria evolucionista, que isso vai ser muito forte para ele. Vai formar esse indivíduo, vai formar esse ser humano, e disso vai ser o que vai
né, vai levar ele para frente. Ele vai se apaixonar pela Martha Bernet, né? A Martha Bernet, ele vai ter uma certa amizade com ela. Ele vai acabar se casando depois com outra mulher que era amiga da Martha. Se casa com ela e tem um monte de filhos e filhas também, né? Eu tô aqui com uma passagemzinha aqui que é assim, dos trabalhos do Freud antes, né, anteriores, lá pelo 1880, quando ele ainda estava chafurdando a ideia das pesquisas. Ele ainda estava, né, mexendo as grandes influências, quem vai como eu disse, formar esse homem aqui, ó. Mas o mais importante é que desde o começo Freud ficou deslumbrado com Jean-Martin Charcot. Por cerca de 6 semanas ele trabalhou no estudo microscópico de cérebros infantis no laboratório patológico de Charcot, na Salpêtrière. Mais tarde, algumas extensas publicações sobre afasia e paralisia cerebral infantil viriam a provar que ele mantinha interesse, ainda que se reduzindo gradualmente por pesquisas neurológicas, mas a presença poderosa de Charcot afastou do microscópio e impeliu a uma direção para a qual, conforme alguns sinais visíveis, já vinham se encaminhando a psicologia. O estilo psicológico e o encanto pessoal de Charcot dominaram Freud ainda mais do que seus ensinamentos específicos. Ele era sempre estimulante, instrutivo e brilhante. Freud contou a Martha Bernet: e vou sentir terrivelmente sua falta em Viena, procurando expressões que fizessem justiça à sua exaltação em presença de Charcot. Ele recorreu à linguagem religiosa, ou pelo menos estética. Charcot, confessou ele, que é um dos maiores médicos, um gênio e um homem sério, abala profundamente minhas ideias e intenções. Depois de algumas conferências, saio como se fosse de Notre Dame, com uma nova perspectiva da perfeição. Apenas a carregada retórica do processo de geração seria capaz de transmitir suas emoções. Freud, tão orgulhosamente preocupado com sua independência intelectual, dispôs-se imediatamente a se deixar fecundar por este brilhante cientista e encenador, não menos brilhante. Se a semente algum dia vai dar frutos, não sei. O que sei com certeza é que nenhum outro ser humano jamais agiu sobre mim dessa forma. Charcot, sem dúvida, era teatral, sempre claro, geralmente sério, mas às vezes humorístico para provar suas ideias. Cada uma de suas fascinantes conferências, julgava Freud, era uma pequena obra de arte de construção e composição. Na verdade, observou Freud, o momento em que ele aparecia mais grandioso para seus ouvintes era depois de ter se esforçado, apresentando detalhadamente seu raciocínio com a maior franqueza, sobre suas dúvidas e hesitações e reduzir a distância entre o professor e aluno. Como conferencista e defensor, Freud, que explorava habilmente suas próprias incertezas, procederia da mesma forma. Observando essas atividades na Salpêtrière, Freud sentia imenso prazer com a excitação intelectual que animava Charcot. Ao diagnosticar e identificar doenças mentais específicas, esses procedimentos recordavam a Freud o mito de Adão a distinguir e nomear os animais. Freud, um insuperado nomenclador que se comportaria como o Adão da psicanálise. Neste e em muitos outros aspectos foi discípulo de Charcot. Naqueles dias era uma arte rara discriminar uma doença mental de outra e diferenciá-las dos males físicos. Era a época em que Freud, ainda ignorando totalmente as neuroses, seria capaz de diagnosticar as dores de cabeças crônicas de um neurótico como uma meningite, e autoridades maiores do que eu em Viena estavam acostumadas a diagnosticar a neurastenia como um tumor cerebral. Charcot era muito mais que um ator, ao mesmo tempo luminar da medicina e celebridade social, gozando de um prestígio sem par. Ele havia diagnosticado a histeria como uma verdadeira enfermidade ao invés do refúgio de doentes imaginários. E mais, havia reconhecido que a histeria, ao contrário de todas as ideias tradicionais, aflige tanto os homens quanto as mulheres. E ainda mais ousado, Charcot resgatara a hipnose das mãos dos curandeiros e charlatães para aplicá-la de modo consequente no tratamento de doenças mentais. Freud ficou assombrado e impressionado ao ver Charcot induzindo e curando paralisias histéricas através da sugestão hipnótica direta. Aí, né? A hipnose não era uma novidade absoluta para o Freud de 1885. Lembrando que eu tenho um vídeo, né, de um texto do Edgar Allan Poe sobre um método, um conto, né, um conto que eu fiz a leitura, falando exatamente sobre a hipnose. Dá uma olhada lá depois. Muito interessante. Interessante é o mínimo.
Como estudante de medicina, ele já havia se convencido de que, apesar de sua fama desagradável, o estado hipnótico era um fenômeno autêntico, mas era gratificante ver Charcot confirmar aquilo em que ele já acreditava largamente. Impressionante observar o que acontecia com os pacientes de Charcot durante e depois das hipnoses. Nas palavras de Pierre Janet, o aluno mais famoso de Charcot, eles desenvolviam uma paixão magnética pelo hipnotizador, um sentimento de amor, seja de caráter filial, maternal ou puramente erótico. Freud descobriu não muito tempo depois que essa paixão tinha seu lado inconveniente. Num dia surpreendente em Viena, uma de suas primeiras pacientes, tendo se libertado das dores histéricas depois de uma sessão hipnótica, lançou seus braços ao pescoço de quem a curara. Essa experiência embaraçosa rememorou Freud, deu-lhe uma pista para o elemento místico oculto na hipnose. Mais tarde, ele identificaria esse elemento como um exemplo de transferência e viria a empregá-lo como poderoso instrumento de técnica psicanalítica. Esses são os primeiros momentos, tá? São os primeiros momentos. Porque a vida do Freud foi longa. Teve bastante, mais de 80 anos, bastante história. Uma questão concreta que Charcot não resolveu para a plena satisfação de Freud e que ele discutiu por alguns anos referia-se à natureza da hipnose. Mesmo para seus adeptos, mesmo na França, a hipnose não era de forma alguma incontroversa. Charcot e seus alunos definiam o estado hipnótico como uma condição mórbida, artificialmente produzida, uma neurose. Em suma, uma doença nervosa, especificamente a histeria, com inequívocos componentes orgânicos. E sustentava Charcot, o estado hipnótico só pode ser provocado em histéricos. Ele vai continuar aqui, né? Deixa eu ver. Como afirma Meynet, Freud insistia que Benheim e seus colegas em Nancy haviam demonstrado que as manifestações hipnóticas, longe de serem excêntricas, na verdade ligavam-se a fenômenos familiares da vida psicológica normal e do sono. Por isso o estudo sério da hipnose e da sugestão hipnótica traz à luz as leis psicológicas que governam a vida mental da maioria das pessoas saudáveis. Com um tom levemente jactancioso frente aos seus colegas, Freud concluía que em matéria de ciências naturais é sempre apenas a experiência e nunca a autoridade sem experiência que apresenta a decisão final quanto à aceitação ou rejeição de uma ideia. Um instrumento de persuasão ao alcance de Freud era o relatório que ele submeteu à sua faculdade de medicina na Páscoa de 1886, detendo-se sobre as dívidas intelectuais que contraíram em Paris. Apresentou em sua exposição um entusiasmo inesgotável, visto que os pesquisadores científicos alemães, ou quanto ao caso em questão, austríacos, têm contatos apenas esporádicos com os franceses, as descobertas da neuropatologia francesa. Ele vai começar aqui, né? Exatamente os estudos sobre histeria. Ele vai começar entre 1893 e 1895 a pesquisar os fenômenos. Como eu tinha falado, essa ideia de o Charcot tinha colocado, né, que a histeria tanto era algo do homem quanto da mulher. Ele vai começar a trabalhar exatamente esses fenômenos aqui. E esse livro, né, vai estar... Esse livro são 2 partes. E vai estar exatamente com os primeiros trabalhos do Freud escritos. Vai ser exatamente daqui, entendeu? Desse material. Vamos dar mais uma avançada aqui para frente, para a gente não ficar muito preso nesse início dele aqui. O estudo sobre histeria, vai estar falando sobre estudos de histeria, tenha sido publicado apenas em 1895 aqui, ó. O primeiro caso discutido no livro, o histórico encontro de Breuer e Anna O, remonta a 1880. Ele figura como caso fundador da psicanálise. Levou Freud mais de uma vez a atribuir a paternidade desta a Breuer, ao invés de si próprio. Certamente Breuer merece um lugar de destaque na história da psicanálise, ao confidenciar a fascinante história de Anna O a seu jovem amigo Freud. Ele gerou ideias mais perturbadoras em Freud do que ele mesmo estava disposto a alimentar. Uma dessas sessões confidenciais ocorreu numa sufocante noite de verão em 1893. Aí ele vai fazer o relato, né, de como Freud, nesses primeiros momentos, como ele vai ter essa paciente e como essa Anna O, o pai tem uma questão de incesto envolvido. O pai vai jogar a Anna O nos braços de um outro homem, entendeu? E só que o Freud vai cometer um erro crasso, né? Ele não vai prestar atenção, ele vai criar generalizações, ele vai generalizar, que isso vai ser algo comum ao longo da vida dele. Ele vai generalizar bastante e vai dizer que a culpa da perseguição
da Ana O vai ser exatamente dela. Quer dizer, os homens envolvidos, os homens que vão estar envolvidos nessa chegada, né, pode dizer assim, vão ser porque ela dava sinais, ela dava sinais de que eles podiam chegar, tanto o pai quanto o indivíduo, né, o indivíduo que a assedia. Algo assim extremamente pavoroso, no mínimo, né? No mínimo. Aí ele vai fazer esses relatos exatamente em cima disso. Era uma moça de cultura e dotes excepcionais, bondosa e filantrópica, dada a obras de caridade. Ele vai falar, né? Vai contar exatamente isso. Vai falar. Pior que ele não vai fazer nenhuma crítica ele vai botar a culpa exatamente na tal da Ana O. Entendeu? Vai ser isso que vai iniciar o... Deixa eu mostrar umas fotos aqui do livro, né? O lugar, aqui é o local onde o Freud nasceu. Ai, deixa eu pegar aqui, né? Ó, nessa casa aqui. Tá vendo? Vai ter aqui... Tem aqui ó, o pai do Freud, ó. Esse aqui é o pai do Freud. Tá vendo? O pai do Freud, vem aqui. Deixa eu ver aqui mais fotos aqui. A Viena, né? Aqui vai estar a mãe do Freud, ó. Aí, aqui a mãe, Freud com a mãe, tá vendo? Freud com a mãe, fotos de família, tem aqui bastante coisa aqui, deixa eu ver aqui mais, aqui se tem mais algo interessante aqui. Aqui a Martha Bernet, aqui, ó. Tá aqui esposa do Freud, deixa eu ver se tem mais aqui. Então vai ter, vamos passar logo para a interpretação dos sonhos, né, que é o livro que dá início entre 1899, que ele vai começar a montar esse livro aqui, ó, Interpretação dos Sonhos. Ele vai publicar isso aqui em 1900, entre 1899 e 1900. Das caçadas nas selvas luxuriantes da experiência infantil, Freud trouxe para casa alguns troféus fascinantes. Agora, em A Interpretação dos Sonhos, ele a refinou sem ainda utilizar o nome com o qual ela ingressou e, na verdade, dominou na história da psicanálise. Ele introduziu com muita propriedade numa sessão sobre sonhos típicos, dentre os quais os sonhos sobre a morte de entes queridos exigiam alguns sérios comentários da morte relativos a membros da família. Todos pareceram malévolos e anormais. O complexo de Édipo, encarnado em mitos, tragédias e sonhos, tanto quanto na vida cotidiana, está contido em todos esses conflitos privados. É levado para o inconsciente, justamente por isso é tanto mais importante. O complexo de Édipo, como Freud diria mais tarde, é o complexo nuclear das neuroses. O complexo nuclear das neuroses. Aí ele vai trabalhar exatamente esse livreto aqui, que vai... Assim, não vou dizer que vai ser o princípio, né, o princípio, porque como eu disse, ele já tinha publicado já materiais já em revistas, estudos médicos, tese. Mas esse aqui é que vai trazer o Freud para o grande mundo, né? Vai trazer o Freud para o mundo da qual nós conhecemos. Mas na interpretação dos sonhos, embora as implicações mais amplas não fossem de difícil dedução, a luta edipiana desempenha um papel mais modesto. Ao dar conta de sonhos homicidas relativos à morte de cônjuges ou pais, ele fornece provas para a teoria de que os sonhos representam a realização de desejos. Além disso, ela ajuda a explicar por que os sonhos são produções tão peculiares. Todas as pessoas nutrem desejos que não podem trazer à luz do dia sem que que você as censure, né? Que haja censuras com relação ao material. Todo sonho, portanto, é resultado de um trabalho, segundo Freud, né? Todo sonho é um trabalho árduo. Se a pressão dos desejos para alcançar a consciência fosse menor, ou se a necessidade de resistir a tal pressão fosse menos premente, o trabalho seria mais fácil. Servindo como guardião do sono, o trabalho do sonho tem a função de converter impulsos e lembranças inaceitáveis numa história inofensiva capaz de neutralizar seu impacto e permitir que se expressem. A diversidade de trabalho do sonho, segundo Freud, né, do sonho aberto, aos sonhadores é praticamente inesgotável, visto que eles têm à disposição uma infinidade de restos diurnos e histórias de vidas únicas. Mas apesar de parecer um caos transbordante e desordenado, esse trabalho segue regras estabelecidas. O sensor, que prepara os pensamentos latentes do sonho para se apresentarem no sonho manifesto, dispõe de grande liberdade de movimentos
emprega uma engenhosidade impressionante, mas suas instruções são breves e é pequeno número de expedientes à sua disposição. Aí eu quero dizer aqui, né? Freud dedicou o capítulo mais longo de seu livro a essas instruções e expedientes. Ele viu o intérprete de sonhos como, em parte, paleógrafo, em parte tradutor, em parte decodificador. Os pensamentos e conteúdos do sonho estende-se à nossa frente como duas versões do mesmo conteúdo em duas línguas diferentes. Ou melhor dito, os conteúdos do sonho nos aparecem como a transcrição dos pensamentos do sonho em outra modalidade de expressão, com cujos caracteres e leis sintáticas devemos nos familiarizar e cotejando o original com a tradução. Variando a metáfora, Freud comparou o sonho a um rebus, uma charada, com figuras aparentemente absurdas que só conseguimos ler se deixamos de nos surpreender com sua falta de sentido e substituímos cada figura por uma sílaba ou palavra. E ele vai justamente interpretar, né? Ele vai interpretar, vai abrir, segundo alguns, ele vai abrir o mundo, né? Isso que o Freud mesmo se orgulhava de abrir o ser humano, o seu interior. Para alguns, isso foi o que Freud fez. Assim como o Isaac Newton. O Isaac Newton veio com a teoria da lei da gravitação universal. Aí você vê o Copérnico, que diz que a Terra não é mais o centro do universo. Ou que o Charles Darwin, que o homem veio do macaco. Todas essas ideias, né? O Freud ele vai se colocar exatamente junto desses homens. Quando se colocar junto desses homens, desses pesquisadores, desses grandes cientistas que tiraram o ser humano do centro. O homem não é mais o centro de nada, entendeu? E dentro do ser humano existe um universo. Ele vai trazer, assim, querer se colocar com originalidade, né? Vai trazer o interior do ser humano, o que há, né, em cada um de nós. Ele vai colocar isso, ele vai exatamente abrir as portas disso. Ele vai abrir as portas disso. Daí vai surgir a psicanálise. Daí é que a psicanálise vem à luz, né? Ela vem à luz para tentar desvendar em todos os ramos possíveis, né? Na literatura, na arte, vai abrir o ser humano, vai rasgar o ser humano e vai tirar o que há de dentro de cada um de nós. Você concorde ou não, entendeu? Eu até não estou fazendo juízo de valor, como diz o Olavo, eu estou concordando. Eu estou concordando, tá? Então aqui, ó, vai aqui, ó. O senhor conta com o meu pleno acordo se suspeita de cada nova exigência de um símbolo, até que ele mesmo volte a se atirar sobre o senhor a partir da experiência. Afinal, o melhor conjunto de implementos da psicanálise é conhecer o dicionário singular dialeto do inconsciente. As enumerações dos expedientes empregados pelo trabalho do sonho feito por Freud vem assim permeada por certa ironia. A interpretação dos símbolos havia sido a base dos livros de sonhos durante séculos. E se tornaram dos jogos de salão favoritos entre os diletantes que brincavam de psicanálise nos anos 20. Dessa forma, a mesma técnica de leitura do sonho tida por Freud como a mais questionável estabeleceu-se após a difusão da psicanálise como a técnica que muitos julgavam a mais intrigante. Não é o único exemplo, como veremos, do tipo de popularidade que Freud deplorava e achava dispensável. Entendeu? A porta de entrada para o universo freudiano vai ser exatamente esse livro, A Interpretação dos Sonhos. Segundo Freud, a principal razão pela qual a ordem oculta da mente havia escapado aos psicólogos era de que muitíssimas operações mentais, as mais importantes contudo, são inconscientes. Freud não descobriu o inconsciente. Na era do iluminismo, claro, né? Alguns atentos estudiosos da natureza humana haviam reconhecido a existência da atividade mental inconsciente. No século XVIII, um dos espirituosos alemães preferidos de Freud, Georg Christoph Lichtenberg, havia recomendado o estudo dos sonhos como grande caminho para o autoconhecimento. De outra forma, inacessível. Goethe e Schiller, que Freud era capaz de citar interminavelmente, haviam procurado as raízes da criação poética no inconsciente. Os poetas românticos da Inglaterra, França e Estados germânicos pagavam tributo ao que Coleridge chamou de os reinos crepusculares da consciência. Caramba.
Durante a vida de Freud, Henry James vinculou explicitamente o inconsciente aos sonhos. O narrador, em sua novela Os Papéis de Aspern, fala da cerebração inconsciente do sono. Freud poderia descobrir formulações muito semelhantes nos memoráveis epigramas de Schopenhauer e Nietzsche. Sua contribuição específica foi a de tomar uma noção vaga, por assim dizer, poética, dar-lhe precisão e convertê-la no fundamento de uma psicologia, especificando as origens e conteúdos do inconsciente e suas formas categóricas de buscar expressão. A psicanálise foi obrigada, através do estudo da repressão patológica, observou Freud mais tarde, a levar a sério o conceito de inconsciente. Eu, por exemplo, descobri, mesmo antes de ler Freud, eu já tinha visto muita coisa, por exemplo, no próprio Nietzsche. Eu já tinha visto muita coisa, lido muita coisa. Inclusive, né, não posso deixar de colocar aqui, não posso deixar de citar, né, Quando Nietzsche Chorou, do psiquiatra, né, o Irving Yalom. Esse livro aqui, que inclusive também tem filme, tá? Aqui nesse livro, obviamente, ele vai da tese, né, a tese do Yalom, desse romance aqui, psicanalítico, né, pode dizer assim, né, porque o romance também da ideia da criação da psicanálise, que vai dizer que vai romancear, coisa que o Freud também adorava, né, fazer, né, ele adorava romancear nos seus textos, inventar, né. Ele vai dizer aqui que a psicanálise ela é uma invenção do Nietzsche, entendeu? O Breuer, inclusive, vai estar aqui com a Salomé nesse livro, e aqui vai estar as origens da psicanálise. Depois o Breuer vai levar esse caso para o Freud, aí o Freud vai elucubrar e daí vai vir exatamente a psicanálise. Quer dizer, o que o Freud fez, né, ao longo da vida, que foi inventar a história, né, inventar a história sem muitas provas, só jogou, né, o Yalom também vai fazer aqui também com muita justiça. E o Nietzsche vai dizer, inclusive, que o Nietzsche é o criador da psicanálise, entendeu? Vai romancear, né, já que assim, não temos provas, né, o Freud também cansou de fazer isso também, não tem provas, vamos jogar aí que a gente, né, vê. Então ele vai estar aqui. Deixa eu ver mais uma passagem aqui, ó. Visto que os obstáculos colocados pela resistência no mínimo difícil, tornar consciente o inconsciente ao desejo de lembrar, contrapõe-se o desejo de esquecer. Esse conflito embutido na estrutura do desenvolvimento mental, praticamente desde o nascimento, é obra da cultura, quer opere externamente como polícia ou internamente como consciência. Temeroso de paixões desenfreadas, o mundo considerou necessário, durante toda a história de que se tem registro, rotular os mais insistentes impulsos humanos de mal educados e morais ímpios, desde publicação de livros de etiqueta, a proibição da nudez nas praias, da prescrição da obediência aos superiores, a pregação do tabu do incesto. A cultura canaliza, limita e frustra o desejo. A pulsão sexual, como as outras pulsões primitivas, luta incansavelmente pela gratificação frente a proibições restritivas, muitas vezes excessivas. O auto-engano e a hipocrisia que trocam as verdadeiras pelas boas razões são os companheiros conscientes da repressão, negando necessidades apaixonadas em nome da concórdia familiar, da harmonia social ou da simples respeitabilidade. Negam essas necessidades, mas não podem destruí-las. Freud gostava da passagem de Nietzsche, citado por um de seus pacientes prediletos, o homem dos ratos. Nesse caso aqui, ó. Não, que é o homem dos lobos. É o homem dos ratos. Fiz isso, diz minha memória. Não posso ter feito isso, diz meu orgulho. E mantém-se inexorável. No final, a memória se rende. O orgulho é o braço coercitivo da cultura. A memória é o relato sobre o desejo em pensamento e ação. Pode ser que o orgulho ganhe, mas o desejo continua a ser a qualidade mais exigente da humanidade. Isso nos reconduz aos sonhos. Eles demonstram a exaustão que o homem é o animal desejante. É disso que trata a interpretação dos sonhos, os desejos e seu destino. Freud, evidentemente, não foi o primeiro a anunciar o poder elementar dos desejos apaixonados, assim como tampouco foi o primeiro a descobrir o inconsciente. Pelo menos desde quando foi escrito o Antigo Testamento, filósofos, teólogos, poetas, dramaturgos, ensaístas e autobiógrafos celebraram ou deploraram tal poder. Durante séculos provam nomes como Platão, Santo Agostinho, Montaigne. Os homens também investigam as operações das paixões em suas vidas interiores. No tempo de Freud, esse autoexame havia se tornado corrente nos salões de cafés de Viena.
O século XIX foi o século psicológico por excelência. Foi uma época em que as autobiografias confessionais, os autorretratos informais, os romances baseados no próprio autor, os diários íntimos e memórias confidenciais converteram-se de filete em torrente, intensificando-se grandemente sua manifestação de subjetividade e sua interioridade deliberada. O que Rousseau, né, em suas confissões dolorosamente francas, e o jovem Goethe, em seus autodilacerantes e autolibertadores sofrimentos do jovem Werther, haviam semeado no século XVIII as décadas de Byron, Stendhal, de Nietzsche e William James, colheram no século XIX. Thomas Carlyle falou com perspicácia sobre esses nossos tempos autobiográficos. Mas essa preocupação moderna como o eu não foi absolutamente um puro ganho. A chave do período, disse Ralph Emerson no final da vida, parecia ser que a mente havia tomado consciência de si mesma. No Brasil, inclusive, o Nelson Rodrigues, né, vai dizer que as multidões despertaram no Fla-Flu, entendeu? Tomaram consciência de si, entendeu? Claro que no Brasil isso demorou mais um pouquinho, né? Com a nova consciência, pensava ele, os jovens nasciam com bisturis no cérebro, uma tendência à introversão, à autossecação, à anatomização e motivos. Foi uma época de Hamlets. Muitos desses Hamlets eram austríacos. Sua cultura os autorizava cada vez a revelar com a liberdade exibicionista o que havia em suas mentes. No final de 1896, o satirista vienense Karl Kraus dissecou o estado do espírito reinante com uma precisão mordaz. Tão logo as pessoas acabaram com o sólido realismo, o Greenstendel, um café muito frequentado pelos literatos, achou-se sob o signo do simbolismo, o segredo animal. Era agora a senha. As pessoas começaram a observar o estado da alma e procuravam fugir à clareza banal das coisas. Mas uma das divisas mais importantes era a vida. E todas as noites as pessoas encontravam-se para atracar com a vida, ou quando as coisas realmente se animavam para interpretar a vida. Talvez a obra a retratar mais decisivamente tais preocupações tenha sido o desenho Autoconsideração de Alfred Kubin, de 1902. Ele mostra uma figura de pé, seminua, sem cabeça, vista por trás e no chão, voltada para o espectador, uma cabeça grande demais para corresponder ao corpo decapitado, mirando cegamente com a boca aberta, deixando à mostra medonhos dentes partidos. Quer dizer, você sai do século XIX, né, que tem essa visão, né, de mundo, para adentrar o século XX, abrir as portas para o século XX. E vai ser daí, né? Vai ser daí que o Freud vai exatamente trabalhar com a interpretação dos sonhos. Aqui, né? Que ele vai trazer aqui na interpretação dos sonhos, exatamente, vai abrir o século XX para o eu, né? Para o eu, para o indivíduo. Quer dizer, já se fazia isso muito lá atrás, né? Já se fazia muito isso lá atrás. E aí o Freud ele vai rasgar o ser humano, ele vai jogar o ser humano dentro do século XX. Vai ser isso que o Freud vai trazer. Vai se vivenciar muito, né? O Freud vai trazer, ó. Quando o Freud viu a interpretação dos sonhos em livro, agitava-se nele algumas de suas ideias sobre a sexualidade. Aí vai trazer também a sexualidade, né? Nós fizemos aqui um vídeo, né, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né, a partir de 1905. Ele vai começar, ele vai, né, trabalhar esse universo, vai falar bastante sobre os invertidos, né, sobre a sexualidade dos neuróticos. Nós fizemos vídeos sobre esse livro, sobre esse ensaio. Procure no canal, beleza? Ele vai trazer exatamente, aí ele vai jogar a sexualidade, né? Finalmente a sexualidade vai adentrar o universo, né, aquilo que era reprimido, aquilo que era a ideia da idade vitoriana. O Freud vai jogar na cara das pessoas sobre sexualidade, vai falar sobre os invertidos, vai falar sobre a sexualidade das crianças, né? Isso vai chocar o povo vienense de 1905. Pensa, como eu disse no vídeo, né? Pensa imagina o que as pessoas, né, totalmente vitorianos, o que eles viam disso, né? O que eles viam, que o horror que foi isso, né? Foi o pessoal vitoriano, esse universo. Nós vamos aqui, ó,
Ó, em 6 de maio de 1906, Freud completou 50 anos. Os anos que haviam acabado de passar foram plenos de satisfação, plenos de promessas. Entre o final de 1899 e meados de 1905, ele havia publicado 2 textos fundamentais: a interpretação dos sonhos, a interpretação dos sonhos, e os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Aqui, ó. Esses 2 livros fundamentais para a psicanálise. Um estudo técnico, Os Xistes, que é de 1903, né, e sua relação com o inconsciente. Um livro popular sobre a psicopatologia da vida cotidiana. E o caso Dora, né, que vai estar também nesse livro aqui. Vai estar também nesse material aqui. Os anos seguintes foram tão agitados quanto a década de 1890. A organização do movimento psicanalítico se mostraria uma tarefa árdua e absorveu boa parte das melhores energias de Freud. As distrações nunca impediram Freud de repensar a teoria e a técnica psicanalítica. Os 15 anos seguintes foram um período de elaborações e sugestões de futuras revisões, mas achava que as pressões da política psicanalítica muitas vezes demandavam seu tempo de maneira irritante. Foi dessa época que ele se encontrou, que ele teve seu primeiro contato com Jung, né? Vai ser assim, o Jung vai ser aquele sujeito suíço, né, reprimido, né, muito reprimido, de família, né, protestante, suíço. Ele vai se deslumbrar com o Jung. Ele tinha tido amizade com Fleiss, com Adler, e essas amizades foram decepcionantes para ele, né? No final das contas, o Freud tinha uma espécie de mania de perseguição. Então ele vai adentrar o universo do Jung, né? Vão trocar correspondências. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre, né, as trocas, 2 vídeos sobre trocas de correspondência do Jung com Freud. Então ele vai eleger o Jung como seu sucessor, né? Quando ele adentrou esses 50 anos aqui, ele já achava que faltava poucos anos para ele vir a falecer, né? Então ele virou e falou: não, o Jung vai ser a minha porta de entrada. Você tem que imaginar que tanto o Jung quanto o Freud, eles ainda não eram o que vieram a se tornar depois, né? Eles, cada um como é que é um junto ao outro, um abraçado ao outro, né? Assim, vamos trabalhar juntos para nós, né, ver o que sai aí futuramente da nossa existência, do nosso processo futuro. Então eles trocaram correspondência, muitas amizades, fizeram viagens e escreveram materiais juntos. Fizeram muita coisa nesse período entre 1906 e 1911 e 1912. Daí vai haver uma rixa, né, essa história é bem relatada, eu falei bastante sobre isso nos outros vídeos. É uma rixa dos dois. O Jung não vai querer, né? Ele vai duvidar bastante sobre algumas ideias do Freud. Ele vai dizer que o Freud se enganava com relação às teorias da sexualidade, que tudo era sexo, e vai romper com Freud entre 1911 e 1912. Esse é um período que os dois vão praticamente brigar, né? Vão brigar muito, por correspondência também, presencialmente também. Eles vão fazer uma viagem para os Estados Unidos. O Freud, inclusive, vai viajar com ele, vai desmaiar, né? Vai desmaiar vai ter um caso que ele tem um desmaio, até as coisas ridículas do Freud. Vai ter um desmaio. E aí eles vão se separar para sempre. O Freud vai continuar com a sua psicanálise, entendeu? E os casos clínicos do Jung, ele vai formar outro tipo de pensamento, outro tipo de forma de análise. A sua psicologia analítica, né? A psicanálise do Freud e a psicologia analítica do Jung. Ó, Jung, o inimigo. Examinando o passado com animosidade, Jung remontou as origens de sua ruptura com Freud a um episódio no verão de 1909 no navio George Washington, quando ele, Freud e Ferenczi rumavam para os Estados Unidos. Jung, segundo seu relato, havia interpretado um dos sonhos de Freud da melhor forma que podia, sem entrar em maiores detalhes sobre a vida privada de Freud. Freud se absteve de fornecê-los, observando Jung com desconfiança e objetando que ele, pessoalmente, não poderia ser analisado e exporia sua autoridade em risco. Jung lembrava que essa recusa soara o dobre de finados para o poder de Freud sobre ele. Freud, o apóstolo autoproclamado da honestidade científica, estava colocando a autoridade pessoal acima da verdade.
Seja o que for que tenha ocorrido de fato, Jung estava se agastando sob a autoridade de Freud, e apesar de todos os seus protestos, não estava disposto a continuar a tolerá-la por muito tempo. Ainda em junho de 12, Freud escrevia a Pfister que esperava que Jung se sentisse livre para discordar dele sem má consciência. Mas era exatamente isso que Jung não conseguia fazer. A cólera, a pura ferocidade que permeia as últimas cartas de Jung e Freud, eu li isso aqui, né, no canal, realmente atesta uma profunda má consciência. Jung algumas vezes iria acrescentar causas mais intrincadas para o rompimento com Freud. Ele insinuou que Freud havia se recusado a levar a sério as conferências que apresentaram nos Estados Unidos, publicadas no final de 12, como a Psicologia do Inconsciente. Escrever esse livro custou minha amizade com Freud, relembrou Jung, porque ele não conseguia aceitá-lo. Mas, posteriormente, ele corrigiu e tornou mais complexo esse diagnóstico. Aquela não era tanto a causa real, e sim a causa final do rompimento, porque houve uma longa preparação. Toda a amizade, julgava ele, havia sido, em certo sentido, uma preparação para seu tempestuoso desfecho. O senhor sabe, desde o início eu tive um reservatio mentalis. Não podia concordar com o grande número de suas ideias, principalmente as ideias de Freud sobre a libido. Eu falei, a questão da sexualidade. Era bastante razoável. A divergência mais permanente de Jung com Freud, que percorreu toda a sequência de suas cartas, com o subtexto presságo, envolvia o que certa vez ele mencionou delicadamente como sua incapacidade de definir a libido, o que em outros termos significava que não estava disposto a aceitar a definição de Freud. Jung tentou constantemente ampliar o significado do termo de Freud para fazer com que abrangesse não só os impulsos sexuais, mas ainda uma energia mental geral. Mas Freud, enfeitiçado pela ideia fascinante de que depositara sua herança em mãos seguras, tardou em reconhecer a persistência e a amplitude da reserva mental de Jung, e este, por seu lado, mascarou durante anos seus verdadeiros sentimentos para si próprio. Freud permanecia como Hércules dos antigos, um herói humano de Deus superior. Em novembro de 1909, que eles vão romper e nunca mais praticamente vão se falar. Talvez uma outra correspondência muito esporádica, mas eles vão romper para sempre. O Freud, inclusive, vai ter outros rompimentos, né, ao longo da vida. Ele vai ter outros rompimentos, né? Ele vai com outros adeptos. Ele vai, inclusive, escrever aqui, né? Ele vai escrever o Totem Tabu, né? Ele vai pegar esse Totem Tabu e isso aqui é quase uma referência a ele, né, como pai, né? O Moisés, Deus, né? O Deus judaico, o pai. E o Jung seria o filho. Esse aqui eu tenho vídeo no canal, Totem Tabu, procurem. Também tem um vídeo no canal que eu vou destrinchar esse livro, né? Dá uma olhada lá. Ele vai inclusive falar bastante sobre essa questão aqui nesse livro. Ó. A linhagem intelectual de Totem Tabu é impressionante, perdendo um pouco de seu brilho retrospectivamente apenas devido ao passar do tempo e a crescente sofisticação das disciplinas afins que alimentaram algumas das conjecturas mais subversivas de Freud. Aí vai ter críticas, né? Vamos falar sobre críticas sobre o livro. Freud não baseou sua argumentação apenas sobre suas respeitáveis fontes não analíticas. Porque muita coisa que o Freud fazia era generalizações, né? Não tinha como provar. O que ele criticava bastante em outras coisas, em outras ideias, no próprio cristianismo, no próprio judaísmo, ele vivia de generalizações. Assim, nada muito... Não tinha como provar. Aí a psicanálise era a desculpa para ele fazer o que ele queria. Aí ele vai e monta aqui o Totem Tabu, né? Ele vai escrever esse livro para dar uma espinchada no Jung, né? No Jung. E assim, ao meu ver, querer... Ele estava querendo fazer alguma coisa junguiana aqui, né? Mas não foi muito longe. Mas o livro é bom, vale a pena ser lido. Totem Tabu, como Freud havia dito a Jung, é uma síntese. Ela reúne especulações da antropologia, etnografia, biologia, história da religião e da psicanálise. O subtítulo é revelador, várias concordâncias na vida mental de selvagens neuróticos. O primeiro ensaio, o mais curto deles, sobre o horror ao incesto, abrange desde os melanésios e bantus até meninos na fase edipiana e mulheres neuróticas pertencentes à cultura de Freud. O segundo ensaio explora teorias concorrentes
correntes da antropologia cultural e vincula o tabu e a ambivalência às ordens e proibições obsessivas que Freud observara em seus pacientes. O terceiro examina a relação entre animismo, na época geralmente considerado como o precursor primitivo da religião, e pensamento mágico. E a seguir associa ambos à necessidade da crença infantil na onipotência dos pensamentos. Aqui, como em todo Totem Tabu, Freud foi além do que havia prometido a seus leitores no subtítulo. Estava interessado em algo mais do que concordância entre formas neuróticas e o que ele chama de formas primitivas do pensamento. Ele queria descobrir a luz que a postura mental primitiva pode lançar sobre todo o pensamento, mesmo o normal. E sobre a história, Freud concluiu que o sistema mental dos selvagens revela nos mais fortes traços aquilo que o psicanalista é levado a reconhecer em seus pacientes, e observando o mundo em todas as pessoas, a pressão dos desejos no pensamento, as origens absolutamente práticas de toda atividade mental. Basicamente tudo aqui, entendeu? Mas o que eu falei, generalizações, entendeu? Nada mais do que isso. Aí vamos adentrar, né? A Primeira Guerra Mundial. Entendeu? O Freud, como todo austríaco, ele estava a favor do Império Austro-Húngaro, né? Ele vai vivenciar a guerra, e a guerra vai ser uma catástrofe para a Europa. Entendeu? A guerra se torna uma catástrofe para a Europa. Vai passar privações, vai haver a morte de uma filha por conta da gripe espanhola. Vai passar necessidade pra caramba. A Áustria vai se repartir, a Áustria para um lado, a Hungria para outro, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Vai haver a Revolução Bolchevique, a Revolução de 17 na Rússia, né, que vai virar a União Soviética. Todo esse processo, o Freud vai sofrer, porque eles achavam que a guerra ia acabar em 6 meses, ela durou 4 anos. Entendeu? E a Europa, para variar, virou caos. A Europa virou o caos, entendeu? Ele vai escrever o Além do Princípio do Prazer, né? Um texto difícil, segundo o autor aqui. A prosa é clara, como sempre, embora a concentração nas novas ideias perturbadoras no espaço reduzidíssimo ofereça obstáculos à rápida compreensão do leitor. Esse livro não tem do Freud, esse texto não tem, entendeu? E vamos chegar aqui exatamente a esse texto aqui, ó. Esse material tá aqui. Antes tem esse Homem dos Lobos, né? Esse caso aqui, do Homem dos Lobos, História de uma Neurose Infantil. Vamos chegar a esse material. E vamos chegar aqui ao Eu e o Id, né? Esse livro aqui, que é de 1923. Como eu disse, o Freud comeu o pão que o diabo amassou na Primeira Guerra Mundial. Não foi nada agradável, né? A vitalidade de Freud podia estar intacta, mas ele não era uma máquina de produzir textos. Precisava esperar pela inspiração para alcançar plena fluência. Aí ele vai aqui, né? Em poucas palavras, é o objetivo principal da psicologia de grupo e a análise do ego de Freud. Ele vai trabalhar teve trabalho com o Totem Tabu. Aí ele vai começar exatamente o ego e o id, que é o texto dele que ele vai começar a trabalhar, né? Publicado em 23, surge como o clímax inevitável de uma reavaliação que Freud iniciara uma década antes, acelerando-a após a guerra. Mas isso é supor uma percepção em franco progresso que realmente ultrapassa a própria visão de Freud perante o fato. Em julho de 22, Freud disse a Ferenczi que estava se dedicando a um trabalho especulativo, uma continuação de O Além do Princípio do Prazer, e acrescentou cautelosamente: vai resultar num livro pequeno ou simplesmente em nada. Iria se tornar apenas um artigo ou mesmo uma pequena brochura, como O Além do Princípio do Prazer, do qual de fato a continuação. Embora de início gerasse certo atordoamento entre os analistas, o ego e o id encontrou pouca resistência e de modo geral recebeu uma aprovação enfática. Não surpreende, ele condizia e aprofundava a experiência clínica dos analistas e com sua tríplice divisão da mente, id, ego e superego, oferecia uma análise da estrutura e funcionamento mental muito mais detalhada e esclarecedora do que as anteriores. Apenas a declaração de Freud de que o ego e o id encontrava-se sob o patrocínio de Grodeck, que era um espécie de charlatão da época, né? Deixa eu ver se inclusive tem isso aqui. Deixa eu ver se tem aqui se tem aqui no ego, no id, aqui se ainda tem essa. Eu acho que não. Mas na edição da época tinha aqui
ele vai fazer ele vai colocar, né? Não tem não, mas ele vai colocar uma espécie de agradecimento a esse tal de Grodeck, que era um picareta da época. Aí ele vai contar a história aqui desse George Grodeck, aí ele vai fazer uma análise, né, de cada tópico do livro, né? Freud vinha pensando há algum tempo por vias semelhantes ao Grodeck. Ó, se mostrou bastante diferente, o id se tornou bastante diferente do isso, do Grodeck, que era o isso, era o ego desse tal de Grodeck. Ele já havia pensado, ele tinha conversado bastante com a Salomé sobre, entendeu? E ele vai exatamente mergulhar nisso, né? Ele vai pegar essas ideias do ego e do id. O id, ao qual voltamos no final, não tem meio de mostrar amor ou ódio ao ego. Não pode dizer o que quer, não conseguiu uma vontade unificada. Eros e a pulsão de morte impele a luta dentro dele. Poder-se representar o id como se estivesse sob o domínio das pulsões de morte mudas, mas poderosas, que querem ter paz e, seguindo as sugestões do princípio do prazer, levar Eros, o criador de problemas, ao descaso. Mas suspeitamos que dessa forma subestimamos o papel de Eros. A versão de Freud sobre Eros é o relato de uma luta, não de uma redenção. Então, né? Mergulhado em sua conhecida depressão, que o Freud, toda vez que ele escrevia um artigo, um texto, um livro, ele entrava em depressão, né, dizendo que o texto que ele tinha escrito era ruim, não valia a pena, não era isso tudo, etc, etc. O Freud tinha muito do mimizento, né? Muito mimizento. As coisas mal resolvidas dele, né? Depois de ler as provas de o ego e o id, Freud criticou como obscuro, montado artificialmente e com dicção desagradável. Garantia a Ferenczi: juro a mim mesmo que não vou me permitir entrar novamente num gelo tão escorregadio. Achava que estava num declínio agudo desde além do princípio do prazer, que ainda continha muitas ideias e estava bem escrito. Como outras vezes, ele avaliou mal sua própria obra. O ego e o id está entre os textos mais indispensáveis de Freud, segundo o autor aqui, né, o Peter Guy. No conjunto de sua obra escrita, a interpretação dos sonhos, né, que a gente já falou aqui, e os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né, que eu já fiz vídeo, inclusive, que está no canal, deverão sempre ocupar um lugar de destaque. Mas apesar do que Freud pudesse dizer, o ego e o id é o triunfo de energia mental lúcida. Os protestos de velhice de Freud nos anos anteriores à guerra, o atormentado embate com perdas pessoais, a mera luta física para sobreviver e ajudar sua família a sobreviver na Viena do pós-guerra, poderiam fornecer inúmeras justificativas para o encerramento de suas atividades. Mas o que outros descobridores teriam deixado a cargo de seus discípulos, Freud sentia-se obrigado a fazer pessoalmente. Que ninguém, aquele negócio, né? Se ninguém faz, faço eu, né? Ninguém faz, faço eu. O melhor de todos, que era o Jung, estava em outro campo, em outro lado, entendeu? Tinha ido para o outro lado, o Adler também. E os que ficavam com ele não tinha essa, era só meros puxa-sacos ali que rodeavam o Freud, né? Sem muita voz ativa, né? Mas o que os outros descobriram teriam deixado a cargo de seus discípulos, Freud se diz obrigado a fazer pessoalmente. Se o ego e o id de algum modo parece obscuro, isso se deve à extrema concisão de seu trabalho do pós-guerra. O prefácio ao livrinho tem um tom tranquilizador. Freud diz a seus leitores que está levando adiante certos raciocínios iniciados e além do princípio do prazer, agora enriquecidos com diversos fatos da observação analítica e isentos dos empréstimos à biologia que se permitira antes. Por isso o ensaio está mais próximo da psicanálise do que seu além do princípio do prazer. Ele acrescenta que iria abordar teorias até então não trabalhadas pelos psicanalistas e que não conseguiram deixar de repelir várias teorias apresentadas por não analistas ou ex-analistas afastados da análise, mas ressaltou com ligeira truculência, embora sempre tivesse reconhecido de bom grado suas dívidas para com pesquisadores anteriores, agora não sentia nenhum dever de gratidão. No corpo do texto de O Ego e o Id, Freud de fato encontrou espaço para acreditar uma sugestão de Grodeck, aquele sujeito que eu já comentei aqui, né? Um autor que por motivos pessoais protesta em vão que não tem nada a ver com ciência avançada e rigorosa. Com a ciência avançada e rigorosa. A sugestão de que nossa mente é vivida
por poderes desconhecidos e incontroláveis. Para imortalizar essa ideia, Freud propôs seguir a nomenclatura de Grodeck, embora não com todo o seu significado, e denominar uma significativa parcela do inconsciente como id. Ele chama id. Grodeck podia considerar esse reconhecimento pouco generoso, mas Freud, com toda a sua relutância, confiava na absoluta originalidade de seu trabalho. Era mais uma síntese do que uma especulação. O que poderíamos acrescentar já era muito bom. O texto de Freud se inicia com a repetição de que já se sabia, que a velha divisão psicanalítica entre os reinos consciente e inconsciente é absolutamente fundamental para a psicanálise. É inquestionavelmente sua primeira marca distinta, que não se pode ignorar. Afinal, a propriedade de ser consciente ou não é a única lanterna nas trevas da psicologia das profundezas. Além disso, o inconsciente é dinâmico. Não admira que os analistas tenham se deparado com ele pela primeira vez através do estudo da repressão. O reprimido é para nós o protótipo do inconsciente. Até aí, Freud estava em terreno familiar a qualquer pessoa que conhecesse seu pensamento, mas ele estava usando esse terreno apenas como base de lançamento para sua exploração de áreas desconhecidas. A repressão implica um agente repressor, e os analistas haviam situado esse agente em uma organização corrente dos processos mentais, o ego. No entanto, o fenômeno da resistência presente em todos os tratamentos psicanalíticos levanta um difícil quebra-cabeça teórico que Freud identificara anos atrás. O paciente que resiste frequentemente não percebe ou, em sua infelicidade neurótica, apenas desconfia vagamente de que está obstruindo o avanço da análise. Segue-se daí que o ego, do qual se originam a resistência e a repressão, não pode ser totalmente consciente. Se não o é, argumentou Freud, devem ser falhas as fórmulas psicanalíticas tradicionais que deduzem as neuroses de um conflito entre o consciente e o inconsciente. No importante artigo sobre o inconsciente, Freud já havia insinuado que sua teoria das neuroses exigia uma revisão. A verdade é que não só o psiquicamente reprimido permanece alheio à consciência, mas também uma parte dos impulsos que dominam nosso ego. Em suma, na medida em que tentamos abrir nosso caminho para uma visão metapsicológica da vida mental, precisamos aprender a nos libertar da significação do sintoma consciência. Essa passagem escrita em 15 é um índice do grau de emaranhamento entre o velho e o novo na teorização de Freud. Mas não foi senão em o ego e o id que ele extraiu todas as consequências dessa sua percepção. Quer dizer, o Freud vai abrindo aí as fronteiras, né? Vai dando os caminhos para os homens da psicanálise, né? Que não eram capazes de enxergar isso. Ou estavam em outras, como Jung, né? A psicanálise, a psiquiatria analítica, né? Tais consequências foram bastante drásticas. A psicanálise agora reconhecia que o inconsciente não coincide com o reprimido, embora tudo o que é reprimido seja inconsciente. O que é inconsciente não é necessariamente o que foi reprimido. Uma parte do ego sabe Deus qual importante, olha, falando de Deus, sabe Deus qual importante parte do ego também pode ser inconsciente, é certamente inconsciente. O ego se iniciou no indivíduo em desenvolvimento como um segmento do id, diferenciando-se gradualmente e a seguir foi modificado por influências do mundo externo. Colocando muito simplesmente, o ego representa o que se pode chamar de razão e deliberação, que, em contraste com o id, que contém as paixões. Nos 15 anos que lhe restavam, Freud não foi inteiramente coerente ao precisar os poderes que deveriam ser atribuídos respectivamente ao ego e ao id. Nas poucas vezes duvidou de que, em geral, o vencedor é o id. O ego, escreveu ele em O Ego e o Id, numa famosa analogia, se assemelha ao cavaleiro que supostamente refreia a maior força do cavalo, com a diferença de que o cavaleiro o faz com sua própria força e o ego com a força tomada de empréstimo, tomada ao id. Freud levou essa analogia até onde era possível. Assim, muitas vezes, não resta ao cavaleiro, se não quiser se separar do cavalo, senão conduzi-lo para onde o cavalo quer ir. Da mesma forma, o ego também está acostumado a traduzir a vontade do id em ação, como se essa vontade fosse sua. Eu tenho minhas dúvidas se alguma vez... Será que o Freud alguma vez andou a cavalo? Tem lá minhas dúvidas, viu? Homem de cidade, Viena... tem lá minhas dúvidas, mas sim, vamos lá, né? O id
não é o único adversário problemático do ego. Sabemos que antes da guerra, no artigo sobre o narcisismo, posteriormente na psicologia de grupo, Freud havia reconhecido um segmento específico do ego, o qual zela criticamente por ele. A esse segmento ele veio dar o nome de superego e ocupou-se em esclarecê-lo ao longo de O Ego e o Id. O cavaleiro, o ego, não está apenas, pode-se dizer, furiosamente empenhado em manter as rédeas de seu cavalo teimoso. O id, como ainda é forçado, ao mesmo tempo, a lutar com uma nuvem de abelhas bravas, o superego, e chameando sobre ele. Vemos o ego, escreveu Freud, como uma pobre coisa que está numa tripla servidão e, em consequência, sofre sob a ameaça de triplos perigos, do mundo externo, da libido, do id e da severidade do superego. Exposto à angústia correspondente a tais perigos, o ego para Freud é um negociador acuado, de forma alguma onipotente, tentando mediar com prudência as forças que o ameaçam e lutam entre si. Ele se esforça para tornar o id dócil às pressões do mundo e do superego, e ao mesmo tempo tenta persuadir o mundo e o superego a agir de acordo com os desejos do id. Como fica a meio caminho entre o id e a realidade, o ego corre o risco de sucumbir à tentação de se tornar adulador, oportunista e mentiroso, muito parecido com um estadista que, como todo o seu bom discernimento, ainda quer se manter nas boas graças da opinião pública. Mas esse contemporizador servil e maleável controla os mecanismos de defesa, o ambíguo dom da angústia, o discurso racional, a capacidade de aprender a partir da experiência. Pode ser uma pobre coisa, mas é o melhor instrumento da humanidade para enfrentar as exigências internas e externas. As implicações dessas metáforas são ainda mais vastas do que Freud então reconheceu plenamente. Ele insistia que o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Isso é, ele é basicamente derivado de sensações corporais. No entanto, ele adquire tão só boa parte de seu conhecimento, mas também grande parte de sua própria forma, a partir de seu intercâmbio com o mundo exterior, de suas experiências com visões vistas, sons ouvidos, corpos tocados, prazeres explorados. Freud não seguiu explicitamente essa linha de investigação em O Ego e o Id, embora na psicologia de grupo ele tenha explorado alguns dos envolvimentos do ego com influências externas. Em alguns dos seus últimos textos, porém, Freud levaria essas ideias para domínio mais vasto. Sua psicologia do ego serviu para transformar a tragicomédia privada da psicanálise do pré-guerra numa peça com referências muito mais amplas, um drama histórico ricamente encenado. O tipo de investigação analítica na arte, religião, política, educação, direito, história e biografia, tão fascinante aos olhos do Freud, tornava-se muito mais fácil com sua percepção do ego como um cavaleiro que, por mais árdua que fosse sua dupla tarefa de domar o id e pacificar o superego, ao mesmo tempo mantém os olhos abertos para o campo a seu redor e, além disso, apreende com a experiência enquanto prossegue em sua galopada. Ai, meu Deus, o Freud, cara, assim, isso aqui não significa que seja a minha visão de mundo, tá? Eu só estou reproduzindo o que Freud escreveu no O Ego e o Id aqui, na visão também do Peter Guy, beleza? Porque, cara, essas coisas elas são muito... O id briga com o ego, com o superego. Essas coisas, elas são assim pra mim, entendeu? Minha visão não significa nada, tá? Só é tudo muito teórico. Muito teórico demais. Sabe-se lá de onde ele tirou isso? Da onde? De quê? Entendeu? De observação dos analisados. Se você concorda, é só uma visão, para mim é uma visão do Freud e que está no livro dele, tá bom? Você não precisa concordar com isso não. Não precisa. A não ser que você seja fã do Freud, beleza? Nesse inteirinho aqui, o Freud, particularmente, né, ele começou a desenvolver uns tumores na boca, né, dentro da boca, e esses tumores que vão levá-lo à morte em 1939. E assim, o médico que ele tinha à época, o médico que ele tinha, para variar, né, tipo uma espécie de Adolf Hitler ou Stalin, com medo de falar para a família, e o negócio foi aumentando. Aí quando o negócio, ele teve que fazer uma prótese na boca, né, teve que fazer uma prótese dentária, deve ter sido pavoroso o negócio, né? Imagina, 1923, 1924, aí conseguiu dar uma aliviada lá, a prótese foi uma bosta, mas o médico que estava com ele foi meio que, assim, por ser fã do Freud, acabou não revelando a ele o que ele tinha, e o Freud ficou muito brabo com isso, né? Ele ficou muito brabo com isso, assim.
E o Freud já tinha essa tensão de morte, né, essa pulsão de morte. Ele achava que ia morrer semana que vem. Isso incomodava ele, não sei o que, a choradeira toda, isso incomodou ele bastante. E isso, o fato de não ter feito os exames na hora, corretamente, isso trouxe para ele problemas assim, nesses 15 anos aí de que restaram a vida dele, pavorosos, né? E sofreu inúmeras operações. O pessoal o Peter Gaia que diz que no texto que ele mexeu com cocaína lá em 1800 e pedrada, né, fazendo uso da cocaína de uso medicinal, mas depois parou, ele não foi um viciado em cocaína, porque eu já li algumas besteiras por aí, dizendo que o Freud a vida toda foi viciado em cocaína. Não é verdade, segundo aqui na biografia do Peter Gaia, beleza? E isso trouxe consequências. Teve a filha Ana, né, a Ana Freud, que depois se tornou uma psicanalista famosa, morreu lá por volta de 1970, que foi, o livro não responde isso, mas eu tenho a impressão de que ela não casou, ela tinha uma admiração muito grande pelo pai a vida toda. É uma visão bem freudiana, né? Ela não casou, as irmãs casaram, uma morreu em 1920 por conta da gripe espanhola, a Sofia, e a Ana praticamente cuidou do pai até o pai morrer. E ela, em 1939, depois ela se tornou dona do espólio do Freud e virou uma psicanalista famosa aí nos anos que vieram depois da morte. Tanto ela teve disputa com a Melanie Klein, entendeu? Com a Melanie Klein, que mexia com psicanálise para criança. Isso tudo vai ser falado aqui no livro, beleza? Olha só um outro ponto aqui, que é um ponto que vem da Áustria, né, e da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial aqui, ó. Embora a República de Weimar, desses anos de recuperação, né, que depois de 1918, 1920 por aí, a recuperação, né, do momento. Você sabe que na Alemanha, a República de Weimar foi que teve a maior inflação do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Para comprar um pão precisava de um carrinho, levar um carrinho de dinheiro, de marcos alemães para comprar um pão. Uma das coisas mais bizarras da história da economia, né? A República de Weimar, por conta do que os alemães, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, das consequências entre os vitoriosos e os perdedores da Primeira Guerra Mundial, a inflação na Alemanha foi uma das coisas a maior inflação, 23.000% ou mais, né? Se eu tiver errado, me corrijam. Um negócio assim assombroso. Aí ele vai estar falando aqui, né? Embora a República de Weimar, desses anos de recuperação, viesse a adquirir retrospectivamente uma hora dourada de invejável fecundidade cultural, os austríacos nunca sequer tentaram fabricar um autorretrato tão cintilante. A lenda que se pretendiam girar em torno da cultura resplandecente dos dias do Império Austro-Húngaro antes da guerra. A Áustria, de fato, contribuiu para sua época, mas principalmente para a barbárie moderna. Um dos seus presentes ao mundo foi o Adolf Hitler, maldito seja, né? Nascido em 1889 na pequena vila de Braunau-Inn, ele foi educado na política vienense de sarjeta da época do prefeito antissemita Karl Lueger. Para Hitler, o prefeito mais poderoso de todos os tempos. Foi em Viena que ele absorveu sua filosofia, entre aspas, política. Fermento maligno de antissemitismo racial, populismo hábil, darwinismo social, embrutecido e um vasto anelo pelo domínio ariano sobre a Europa. A Áustria, terra tão intensamente celebrada por sua vida musical, suas doces beldades, sua torta Sacher e seu Danúbio azul em larga medida mitológico, na verdade não azul, mas lamacento, proporcionou a Hitler as ideias e sugestões para a ação política que posteriormente desencadeou sobre o mundo a partir do palco maior da Alemanha. Em 19, em Munique, após ter sido dispensado por invalidez no final da guerra, Hitler juntou-se a um grupo obscuro de excêntricos nacionalistas imbuídos de ideias anticapitalistas. No ano seguinte, quando o grupo se rebatizou como Partido Nacional Socialista dos Operários Alemães, os nazistas, em resumo, a presença carismática de Hitler levou-a de liderança. Era um político de novo tipo, com uma sede insaciável de poder, desprezando as vias tradicionais ao mesmo tempo esperto e fanático. Em 22, Benito Mussolini, o mais bombástico dos demagogos, havia imposto sua ditadura pessoal, uma mísera combinação de blefe e força sobre a Itália. Mas Mussolini, sob muitos aspectos, modelo e mestre dos nazistas, não era capaz de rivalizar
com a extrema habilidade de Hitler de oscilar entre a crueldade e o oportunismo, seu dom de manipular igualmente massas humanas e líderes econômicos. Por mais bombástico, corrupto, histriônico e impiedoso que fosse, a história iria considerar o fascismo italiano como moderação como moderado em comparação à nova ordem nazista, com a qual Hitler sonhava desde os seus dias mais obscuros. Aqui, ele vai dar um parênteses aqui, né? A Itália fascista foi, em certa medida, uma exceção ao ímpeto do antissemitismo dos novos regimes até o final de 30, quando Mussolini, na esteira de Hitler, introduziu uma legislação antissemita. Freud teve um único contato direto com Mussolini, registrado pelo analista italiano Edoardo Weiss. Como eu tinha o costume de fazer, em 33, levei um paciente muito doente para uma consulta com Freud. O pai do paciente que nos acompanhou era amigo íntimo de Mussolini. Depois da consulta, o pai pediu a Freud um presente para Mussolini, do qual Freud deveria escrever uma dedicatória. Eu estava numa posição muito embaraçosa, pois sabia que nessas circunstâncias Freud não podia recusar o pedido. A obra que ele escolheu, talvez com uma intenção definida, foi Por que a Guerra? Por que a Guerra? O nome do livro, né? Edição de uma breve correspondência com Albert Einstein, onde Freud professava sentimentos pacifistas. A dedicatória foi com a saudação dedicada de um ancião que reconhece no dirigente o herói da cultura. Uma alusão, observa Weiss, às escavações arqueológicas em grande escala de Mussolini, nas quais Freud estava muito interessado. Freud pode ter encontrado algum consolo ao se afastar do mundo à sua volta para contemplar os rumos da psicanálise após a Grande Guerra, mas continuou amargo e insatisfeito. Escrevendo a Pfister no Natal de 20, informou que tinha recebido de vários países algumas obras respeitáveis de popularização da psicanálise e sentia-se obrigado a reconhecer que a causa avança por toda parte, mas imediatamente contrabalanceou essa concessão ao otimismo. O senhor parece superestimar meu prazer com isso. Já desfrutei de qualquer satisfação pessoal que se possa obter com a análise na época em que eu estava sozinho, e desde a adesão dos outros tenho me sentido mais aborrecido que satisfeito. A aceitação crescente da psicanálise, acrescentou ele, não o fizeram mudar sua opinião negativa em relação às pessoas, opinião em que datava da época em que haviam rejeitado suas ideias de forma categórica e obtusa. Talvez, suponha Freud, essa atitude fizesse parte de sua própria história psicológica, em consequência do isolamento inicial. De certo, naquela época, desenvolveu-se uma fenda irremediável entre mim e os outros. No ano anterior, ele já havia dito a Entingon que desde o início do seu trabalho, quando estava totalmente sozinho, sua preocupação opressiva quanto ao futuro dizia respeito ao que a escória humana faria da psicanálise quando eu não estiver mais vivo. Freud e sua depressão, né, melancolia. Eu sempre costumo dizer que a falta de Deus é um negócio. Quando você não tem Deus, essa é a visão minha, tá? É a visão minha. Quando você não tem Deus, o negócio tende a adentrar, né? Você vai colocar um monte de coisas no lugar, e essas coisas no geral não vão te dar satisfação. É uma visão bem minha. Só acrescentando que o Freud nesse período o Freud, mesmo com operação, ele escreveu bastante. Tem o Ego e o I de 23, a Autobiografia de 25, a Organização Genital Infantil de 23, Neurose e Psicose de 24, o Problema Econômico do Masoquismo de 24, a Dissolução do Complexo de Édipo 24, a Perda da Realidade na Neurose e na Psicose de 24, Resumo da Psicanálise de 24, as Resistências à Psicanálise de 25, Nota sobre o Bloco Mágico 1925, A Negação 25, Algumas Consequências Psíquicas da Diferença Anatômica entre os Sexos de 25, Observações sobre a Terra, sobre a Teoria e a Prática da Interpretação dos Sonhos de 23, Alguns Complementos à Interpretação dos Sonhos de 25, Joseph Popper Linkeus e a Teoria dos Sonhos de 23, e prefácios e textos breves entre 23 e 25. Tem um monte, né? Prólogos, cartas, um monte de coisa. O Freud era muito prolífico, né? Ele só vivia... O único sentido para ele que dava a vida para ele não ficar nesse chororô, era escrever. Aí ele escrevia e... Ai, meu Deus, esse texto não vale nada. Ai, como eu sou infeliz! Como eu sou infeliz! É uma coisa assim, meu, cheio. Chora e faz, né? Choraminga menos e faz, né?
ou procura uma igreja, vai, se liberta, né? Se liberta, tá amarrado, vamos dizer assim, né? Um negócio... Mas mesmo assim, como digo, sem brincadeira, escrevendo pra caramba, né? Mas o mundo não para, né? Como diz, né? O mundo não para e o Hitler tava lá, né? Fazendo das suas na Alemanha, e ele vai se tornar poder por volta de 1900, ele vai se tornar poder por volta de 1933, em 31, se não estou enganado, 31 de janeiro de 1933, ele vira chanceler na Alemanha, e aí o mundo vai conhecer o que o Hitler tinha de terrível, né? Quem estava ali já tinha mais ou menos uma ideia, né? Que muitos foram embora, muitos fugiram. O Freud, ele resolve ficar na Áustria, né, na amada Áustria dele, né, essa Áustria linda do Danúbio Azul, né? Ele resolve ficar. Mas aqui, ó, os planos de Hitler, que o Hitler ele queria anexar a Auschwitz, ele queria anexar a Áustria, né? Era o plano dele, a Áustria, a terra natal dele, ele queria incorporar a Alemanha, entendeu? Ele queria incorporar a Alemanha, a Áustria incorporada, o Auschwitz, entendeu? Ó, os planos de Hitler para a absorção da Áustria ao Terceiro Reich continuavam inalterados. O plebiscito do primeiro-ministro, né, o Schuschnigg, era um escudo de latão contra uma metralhadora. Os embaixadores da Alemanha informaram Berlim, falando de Londres e Roma, que a anexação da Áustria por Hitler não suscitaria nenhuma resistência. Schuschnigg foi forçado a cancelar o plebiscito. Em 11 de março, após o ultimato de Hitler, ele renunciou como chanceler a favor de Seyss-Inquart. O veredito de Freud foi lacônico e preciso. Finis Austri. Na manhã seguinte, o novo premier austríaco, obedecendo às instruções de seus senhores em Berlim, convidou as tropas alemãs a atravessarem a fronteira. Naquele dia, 12 de março de 38, e no dia seguinte, Freud se sentou ao lado de seu rádio ouvindo a tomada da Áustria pelos alemães. Escutou declarações corajosas de resistência, logo malogradas. A exultação de um lado e a seguir do outro. Mesmo sentindo-se doente devido aos efeitos de mais uma operação, os acontecimentos políticos afastaram as dores de seu pensamento. A Chronik, o diário dele, né, registra sucintamente os fatos. Domingo, 13 de março, Anschluss com a Alemanha. E no dia seguinte, Hitler em Viena. Iniciava-se o reinado de terror, uma repugnante combinação de expurgos planejados pelos invasores e explosões locais e espontâneas de brincadeiras cruéis. Terror contra os social-democratas, contra os líderes inconvenientes da velha direita e, sobretudo, contra os judeus. Freud havia se enganado a respeito de seus conterrâneos. No final de 37, como sabemos, ele apresentara os austríacos como menos brutais do que os alemães. Na realidade, eles revelaram ser mais adeptos de selvagerias contra os impotentes do que seus modelos nazistas. O fanatismo e a vingatividade sádica que muitos alemães levaram 5 anos para adquirir ou manifestar, os austríacos aprenderam a praticar em 5 dias. Muitos alemães tinham cedido sobre o incessante bombardeio da propaganda, intimidados por um Estado exigente, um partido vigilante e uma imprensa controlada. Muitos austríacos não precisaram de nenhuma pressão. Apenas uma pequena parcela desse comportamento pode ser explicada ou justificada como submissão imposta pelo terror nazista. As turbas que pilhavam os apartamentos de judeus e aterrorizavam os lojistas judeus faziam-no sem ordens oficiais e apreciavam imensamente sua obra. Os prelados austríacos, guardiães da consciência católica apostólica, não fizeram nada para mobilizar qualquer elemento de sanidade e decência que ainda existisse. Com o tom dado pelo cardeal Theodor Nietzsche, os padres celebravam no púlpito as proezas de Hitler. Prometeram cooperar de bom grado com o novo regime e ordenaram que a bandeira com a suástica fosse hasteada nos campanários das igrejas nas ocasiões adequadas. Essas homenagens eclesiásticas a Hitler ofereceram uma resposta arrasadora à pesarosa pergunta que Freud fizera poucas semanas antes ao se indagar se a poderosa Igreja Católica, pelo seu próprio interesse, não poderia fazer frente a Hitler. Eu já falei, né, em outras ocasiões que o Johnson, historiador, Robert Johnson, se não estou enganado, historiador inglês, ele, numa biografia, no estudo sobre os judeus, né, ele dizia que o Hitler dizia que os católicos podiam esperar que sua hora ia chegar. Depois dos judeus e seus católicos, os evangélicos também. O Testemunho de Jeová já estava em campo de concentração há muito tempo, né, nessa altura do campeonato.
a seita dos Testemunhas de Jeová. E aí os outros, né? Os outros iam para lá fácil. Os incidentes nas ruas das cidades e aldeias austríacas, logo após a invasão alemã, foram mais violentos do que os até então presenciados pelo Reich de Hitler. As abomináveis calúnias antissemitas de revistas nazistas como Sturmer, as regulamentações restringindo o exercício profissional dos judeus da Alemanha, as leis raciais de Nuremberg do final de 35, as aldeias anunciando orgulhosamente que estavam limpas de judeus, Judenheim, estavam dando aos judeus alemães uma amostra do inferno, mas comparativamente pouco tinham sofrido com o tipo de violência aleatória e indiscriminada que se espalhou pela Áustria depois do Anschluss. A Áustria, em março de 38, foi um ensaio geral para os pogroms alemães em novembro. O popular dramaturgo alemão Karl Zuckermeier, um liberal, esteve por acaso em Viena naqueles dias e nunca os esqueceu. O submundo abriu seus portões e soltou seus espíritos mais baixos, mais revoltantes, mais impuros. A cidade foi transformada num pesadelo pintado por Hieronymus Bosch, e o ar preenchido por uma gritaria incessante, selvagem, histérica, de gargantas masculinas e femininas. Para Zuckermeier, todas essas pessoas tinham perdido seus rostos, parecendo caretas distorcidas, algumas de angústia, outras de decepção, outras ainda de triunfo furioso e cheio de ódio. Ele tinha presenciado alguns acontecimentos medonhos na Alemanha, inclusive o Punch da cervejaria tentado por Hitler em novembro de 23 e a ascensão dos nazistas ao poder em janeiro de 33. Mas nada se aproximava das cenas que agora se desenrolavam nas ruas de Viena. O que foi desencadeado aqui foi a sublevação da inveja, da malevolência, da amargura, da gana cega e pérfida por vingança. Os austríacos, povo tão culto, né, com seus Danúbios azuis, suas valsas vienenses. Vai. O mínimo, ele continua, né? O mínimo foi o boicote dos comerciantes judeus em Viena e outras cidades austríacas, mas o boicote já foi bastante vil, imposto por rufiões de camisas pardas ou por jovens saqueadores envergando ao bico a faixa com a suástica, que empreendiam represálias brutais contra aqueles que os ignorassem ou desafiassem. Armados com listas cuidadosamente preparadas para a ocasião, os nazistas austríacos e seus sequazes pilhavam sinagogas, armazéns e residências judaicas. Mas ainda mais pavorosa foi a violência espontânea. A visão de um judeu indefeso estimulava a imaginação de turbas austríacos em todas as cidades. Os judeus ortodoxos da Europa Oriental, destacando-se com seus chapéus de abas largas, cachos de cabelo até as orelhas e barbas flutuantes, eram alvos favoritos, mas os outros não eram poupados. Enquanto seus torturadores urravam de prazer, crianças, mulheres e velhos judeus eram forçados a apagar com as mãos ou com as escovas de dentes os slogans que tinham ficado nas ruas desde o plebiscito malogrado de Xuxinin. Um jornalista inglês presenciou um desses piquetes de esfregamento, Reibe Partien, como vieram a ser chamados. Homens da SA arrastaram um trabalhador judeu idoso e sua mulher por entre os aplausos da multidão. Rolavam lágrimas pelas faces da velha, e enquanto ela olhava fixamente à frente, praticamente atravessando seus torturadores com o olhar, pude ver como o velho, a quem ela segurava o braço, tentava afagar sua mão. Trabalho para os judeus! Finalmente trabalho para os judeus! Berrava a multidão. Agradecemos nosso Führer, ele deu trabalho para os judeus. Outros bandos, entre chacotas e pontapés, faziam com que escolares judeus escrevessem Jude nos muros, realizassem ginásticas humilhantes ou fizessem a saudação hitlerista. Não foi uma explosão de um único dia. Um despacho de Viena da Associated Press, datado de 13 de março, informou que o espancamento de judeus e a pilhagem de lojas de judeus aumentaram hoje. Os judeus estavam desaparecendo da vida de Viena. Podiam-se ver, no máximo, uns poucos pelas ruas ou nos cafés. Alguns eram solicitados a sair dos bondes. O repórter viu um homem espancado e abandonado, ferido na rua. Um outro, saindo de um café, foi espancado enquanto sua mulher olhava indefesa. Uma judia que retirou 40 mil shekels de um banco foi detida sem acusação. Entre mentes, os nazistas foram à sede da organização esportiva judaica Maccabi, estraçalharam parte da propriedade e despedaçaram as insígnias da organização. Mas assim,
Vai até falar aqui que o negócio foi tão excessivo que até os nazistas lá, os nazistas falaram, opa, os austríacos, menos, por favor, vocês estão exagerando. Vocês estão exagerando, para, não é assim também, não é desse jeito, não é dessa forma. Você vê como as pessoas elas perdem a linha, né? Elas se perdem, né? Elas se perdem quando elas são motivadas por líderes demagogos, por políticos demagogos, né? Como elas se deixam levar, né? E são mais que o rei, né? São muito mais do que o rei, mais do que os nazistas, né? Aqui, né? Os austríacos se jogaram, os nazistas falaram assim, não, menos aí, menos, meu filho, menos. Não, também não é assim, não exagera. Já imaginou? A pessoa não exagera, entendeu? O negócio só foi piorar, né? Aí tem aqui, né? Enquanto isso, o Freud tava lá intocado, né? Estava intocado no seu apartamento lá, junto com sua esposa, sua filha, né? Com a filha dele, a Ana. Tocado lá, não saía, porque se saísse à rua, provavelmente morreria. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma verdadeira. Como ele era uma super hiper celebridade, os nazistas tinham um pouco de temor de fazer alguma coisa. Chegaram a ir no apartamento lá, a revistar, atrás de dinheiro, atrás dos escritos para queimar, essas coisas, né? Mas ele já estava muito doente, né? O Freud já estava muito doente, já, assim, mas não queria ir embora. Ele não queria ir embora de forma alguma. De forma alguma, ele queria sair da Áustria e ir para outro lugar. Assim, isso foi muito difícil para ele sair, para ele pensar em sair, foi muito complicado. Assim, e como eu falo, não sei se eu cheguei a tocar aqui no assunto, mas as 3 irmãs dele, que depois que ele foi para a Inglaterra, né? Quando ele foi para a Inglaterra, 3 irmãs morreram em campo de concentração, Auschwitz, morreram 2. Uma morreu de fome. 3 irmãs que ele não conseguiu levar para fora, entendeu? Mas assim, mesmo com isso tudo, ele ainda estava trabalhando. Como eu falando, eu disse que entre 23 e 25 escreveu pra caramba, ele só podia sobreviver escrevendo, ó. Em 22 de julho de 32, Freud deu início ao esboço da psicanálise, registrando meticulosamente a data na página de abertura. Ele o redigiu com uma velocidade impaciente, empregando abreviaturas e omitindo artigos, achando seu trabalho de férias, como escreveu a filha Ana, então numa conferência em Paris. Uma ocupação divertida, contudo o esboço é uma exposição vigorosa, ainda que sucinta, de suas ideias maduras. Ele também vai começar a escrever nesse período também o Moisés e o monoteísmo. Com isso tudo que estava acontecendo na Áustria, ele ainda vai meter o pé no judaísmo dele, né? Eu já fiz um vídeo aqui, você procura, Moisés e o monoteísmo, o livro em si, né? Que eu fiz o vídeo. E vai atacar também o cristianismo também. Ele vai atacar o cristianismo. Você vai ver que, você sabe que o nazismo e o cristianismo não tem nada a ver, né? Mas é mais fácil você atacar o cristianismo do que atacar o nazismo. Ele vai escrever as 3 partes, né, do Moisés e o monoteísmo. E a última parte, inclusive, ele vai escrever na Inglaterra, né, um país democrático, né? Porque na Áustria, se ele publicasse na Áustria, ele dizia que ia ser censurado na Áustria. Antes mesmo dos nazistas. Ele botava a culpa nos cristãos, que os cristãos não iam permitir. Mas na Inglaterra, né, país democrático, né, ele vai publicar lá. E o último ano dele foi exatamente dessa... Quando o negócio apertou, de vez, ele tinha que vai fazer? Ele vai ter que ir embora, entendeu? Ter que ir embora, mas ele não queria ir de jeito nenhum. As pessoas, os amigos, você tem que partir. E aí tinha que ter a anuência dos nazistas, né? Os nazistas, o que vai ser feito? O que vai ser feito com... Eles queriam prender o Freud. Uns queriam, outros não queriam. Tinham medo da opinião pública mundial. Eles ainda tinham medo dessa opinião pública mundial que assim, reverenciava bastante o Freud à época, né? Então aí teve esse embate. Aí foi permitido ali viajar se mudar para a Inglaterra. Ele arrumou um apartamento lá e foi o último ano dele, entre 38 e 39. Eu vou até ler aqui o final, né? Ele já estava muito doente, muito mesmo. Como eu falei, ele conseguiu ainda escrever o final do Moisés e o monoteísmo, que era o texto que ele queria, né? Ele queria deixar para a posteridade, né? Ele queria deixar para a posteridade.
Ó, aí ele. Assim, só sei que o negócio tava. O câncer na boca já fedorento, já o negócio já né, nem o cachorro aguentava ficar perto do Freud por causa do odor, né? Do fedor. Essa coisa, né? Vai morrer, como é que é, comido de bichos, como se dizia, né? Na Bíblia, lá, o Herodes, né? Vai morrer comido de bichos. A boca do Freud ulcerou, o negócio ficou ruim. Então, ó, no começo de junho de 39, quando Max Schur estava nos Estados Unidos, que é o médico dele, né? Tentando freneticamente concluir seus negócios para poder voltar ao seu paciente, Anna Freud informou de alguns leves sinais de melhora do estado do pai. Contudo, as dores de Freud eram intensas, era difícil pôr e tirar a prótese, e o cheiro do tecido canceroso que havia começado a ulcerar era extremamente desagradável. Quando Schur voltou à Inglaterra em 8 de junho, seu paciente havia piorado. Freud estava mais magro e mentalmente menos ativo. Tinha um sono agitado e passava a maior parte do tempo descansando. Amigos de longe vieram para uma última visita. Hans Sachs conseguiu uma viagem a Londres em junho e visitou diariamente Freud para rápidas conversas. Ele parecia muito doente, lembra Sachs, e incrivelmente velho. Era visível que pronunciava cada palavra com enorme esforço, que quase ultrapassava suas forças. Mas esses tormentos não tinham destruído sua vontade. Freud ainda fazia algumas horas de análise, sempre que a dor não o torturava demais, e ainda escrevia cartas de próprio punho, quando tinha força suficiente para segurar a caneta. Aqui, ó. Aí vai, o negócio só vai piorando, né? Vai piorando. Ó, a guerra chegou a Maresfield Garden no começo de setembro. 1º de setembro foi o início da Segunda Guerra Mundial, com um alarme de ataque aéreo. Muito evidentemente, a cama de Freud foi transferida para a parte segura da casa. A operação que registra Schur. Freud observou com algum interesse. Se eu não estou enganado, hoje a casa onde o Freud morou, na Inglaterra, é um museu. Pesquisem, tá? É um museu. Se você é interessado, se você for à Inglaterra, provavelmente a casa do Freud é um museu. Essa casa dele é um museu. Ele já estava longe, acrescenta Schur. A distância que ele havia estabelecido um ano antes, na época de Munique, estava ainda mais acentuada. Mas ainda havia relance de espírito. Quando os dois ouviram uma missão de rádio declarando que esta seria a última guerra, Schur perguntou a Freud se ele acreditava nisso e Freud respondeu secamente: esta é a minha última guerra. Minha última guerra. Seus hábitos burgueses também continuavam a solicitá-lo. Schur observa que Freud tinha um relógio de bolso e um relógio de mesa com corda semanal. E até a morte ele lhes deu corda, como havia feito durante toda a vida. Ele comentou comigo, lembra Schur, qual afortunado era por ter encontrado tantos amigos valiosos. Anna havia acabado de sair do aposento, o que deu a Freud a oportunidade de dizer a Schur: o destino tem sido bom para mim, por ainda ter me oferecido a relação com uma tal mulher. Quero dizer, Anna, é claro. O comentário, acrescenta Schur, era profundamente terno, muito embora Freud nunca tivesse feito muitas demonstrações de afeto à filha. Ele estava sempre por perto, de plantão dia e noite. Também assim permaneciam Schur e Josephine Strauss, afetuosamente chamada pela família Freud de Fifi, a jovem pediatra que havia acompanhado os Freud à Inglaterra e ficara com eles. Freud agora andava muito cansado e era difícil alimentá-lo, mas embora sofresse muito e as noites fossem particularmente penosas, ele não tomava e não queria nenhum sedativo. Ainda conseguia ler, e seu último livro foi o conto misterioso de Balzac sobre a pele mágica que se encolhia, Le Peu de Chagrin. Quando terminou o livro, ele disse a Schur, num tom casual, que tinha sido o livro certo para ler, por tratar de encolhimento e fome. Era um encolhimento, na opinião de Anna Freud, que parecia particularmente ao seu estado. Seu tempo estava terminando. Ele passou os últimos dias em seu gabinete no andar térreo, olhando para o jardim. Ernest Jones, chamado às pressas por Anna Freud, que achava que seu pai estava morrendo, chegou em 19 de setembro. Freud, lembra Jones, estava cochilando, como fazia com frequência naqueles dias, mas quando Jones chamou Herr Professor, Freud abriu um olho, reconheceu o visitante, assinou sua mão e então deixou cair com um gesto altamente expressivo que transmitia uma riqueza de significados. Saudações, despedida, resignação. Então recaiu no sono. Jones leu corretamente o gesto de Freud. Estava saudando seu velho aliado pela última vez. Havia renunciado à vida. Schur estava angustiado por não conseguir aliviar o sofrimento de Freud, mas 2 dias depois da visita de Jones, em 21 de setembro, quando Schur estava sentado à cabeceira de Freud,
Ele tomou sua mão e lhe disse: Shu, o senhor lembra-se de nosso contrato, de não me deixar quando tiver chegada a hora. Agora é apenas uma tortura e não faz sentido. Shu fez sinal de que não tinha se esquecido. Freud deu um suspiro de alívio, continuou a segurar-lhe a mão por um momento e disse: eu lhe agradeço. A seguir, depois de uma ligeira hesitação, ele acrescentou: fale com Ana sobre isso e, se ela achar certo, dê um fim a isso. Como vinha acontecendo há anos, também nesse momento crítico, a Antígona de Freud ocupava o primeiro lugar em seus pensamentos. Ana Freud quis adiar o momento fatal, mas Shu insistiu que manter Freud vivo era inútil e ela se submeteu ao inevitável, tal como seu pai se submetera. O momento havia chegado. Ele sabia e agiu. Esta foi a interpretação de Freud sobre a sua afirmação de que tinha vindo à Inglaterra para morrer em liberdade. Shu estava à beira das lágrimas enquanto presenciava Freud encarando a morte com dignidade e sem autopiedade. Ele nunca vira alguém morrer assim. Em 21 de setembro, Shu aplicou em Freud uma injeção de 3 centigramas de morfina. A dose sedativa normal eram 2 centigramas e Freud mergulhou num sono pacífico. Shu repetiu a injeção quando ele se tornou inquieto e administrou uma dose final no dia seguinte, 22 de setembro. Freud entrou num coma no qual não mais despertou. Ele morreu às 3 horas da manhã de 23 de setembro de 39. Quase 40 anos antes, Freud escrevera a Oscar Pfister, indagando o que se faria quando as ideias falham, as palavras não vêm. Não pôde evitar um tremor diante dessa possibilidade. É por isso que, com toda a resignação perante o destino que convém a um homem honesto, eu tenho um pedido totalmente secreto, apenas nenhuma invalidez, nenhuma paralisia das faculdades pessoais devido a uma desgraça física. Que morramos em nosso posto, como diz o rei Macbeth. Ele providenciara que seu pedido secreto fosse atendido. O velho estoico conservou o controle de sua vida até o fim. E assim, né, concluído. Tem muita coisa, eu fiz um apanhado, né, do livro. O livro é um universo de informações, né? Um universo de informações sobre Freud. Como eu falei, se você preferir, tem uma versãozinha bem mais enxuta, né? Se você tiver o temor de pegar um catatal desse de mais de 600 páginas para ler, né? Tem essa versãozinha bem mais enxuta. Então nós passamos, né, praticamente com quase toda a obra do Freud, né? Passamos no geral. Tem aqui no final, né? Até esqueci de comentar, né, que esse livro da coleção Pensadores aqui, né, que você encontra em qualquer lugar, tem os últimos 3 textos do Freud, ó. 5 lições de psicanálise, a história do movimento psicanalítico e o esboço de psicanálise que ele mal chegou a terminar, entendeu? Nesse coleção da Nova Cultural aqui, esses 3 últimos são praticamente os 3 últimos textos escritos em vida pelo Freud. Óbvio que morto ele não ia escrever, né? Só se fosse ali no com o Kardec lá e tal. Mas os últimos 3 textos dele que ele escreveu, né, para quem gosta desse universo, é bastante prazeroso. Eu inclusive eu fui verificar aqui, ó, foi publicado em 40, esboço de psicanálise aqui, ó. Tá vendo? Então é um material que vale a pena para quem é estudante de psicologia, psicanálise, vale a pena pra caramba. A seleção do Jaime Salomão, tá vendo? Eu quase deixo passar esse material, ó. São os 3 últimos, incrível, são os 3 últimos textos do Freud que saiu pela essa tal dessa coleção Pensadores, né? Aqui, ó, História de uma Neurose Infantil, O Homem dos Lobos, tem o Totem Tabu. Isso aqui é um apanhadinho, porque você chega, por exemplo, numa biblioteca, você tem as obras completas do Freud fácil, né? Não é? Praticamente toda a biblioteca você vai encontrar. Se você quer ser um estudante freudiano, né? Se você quer adentrar esse universo freudiano, assim, vale a pena você dar uma olhada, dar uma lida. E o primeiro aqui, Estudo sobre Histeria, que aqui são 2 volumes. Você vale a pena. Se você se interessar, tem vídeos no meu canal, tá? 2 livros do Freud. Depois, provavelmente, futuramente eu devo dar uma. Eu estou tentando essa interpretação dos sonhos há bastante tempo. É um negócio complicado para mim. Freud é um negócio complicado. Se fosse Jung, seria mais simples, né? Beleza, ó, eu falei pouco, mas falei muito, né, do Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. Esse título, né? Peter Guy, ou Peter Gay. Eu prefiro Peter Guy, né? Beleza? Vale a pena. Deixa eu ver a tradução de quem é essa. Companhia das Letras. Já falei que eu tinha falado, né? É Denise Botman.
Ó, não existe ninguém tão grande para quem seja uma desonra estar sujeito às leis que regem com igual rigor a atividade normal e a atividade patológica. Freud, Leonardo da Vinci, uma lembrança de sua infância. Vale bastante a pena. Essa biografia, como eu disse, eu estava há anos querendo ler e finalmente eu fechei. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se você chegou até aqui, curta o vídeo. Se você não curtiu ainda, curte o vídeo. Se inscreve aí no canal e comenta, beleza? Hoje um pocão, né, do Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Guy. Fizemos aqui um apanhado geral. E tinha mais coisa, hein? Tinha mais coisa aqui, mas senão o vídeo ia levar umas 3 horas, ou se não mais vídeos, né? 1, 2, 3 vídeos. Eu quis fechar só em um. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Freud, Uma Vida para Nosso Tempo. Valeu, gente. Obrigado, hein? Assiste aí tudo aí. Assiste os outros vídeos também. Tem outros vídeos do Freud no canal. Valeu, tchau.